Boa tarde. Hoje nós temos o prazer de entrevistar 3 pessoas que já vivenciaram a rotina da nossa escola. O nosso objetivo principal desse bate-papo é entender como a desigualdade social e educacional se manifesta no ambiente escolar. Bom, com essa entrevista queremos ouvir diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Letícia. Bom, a primeira pergunta é como é estudar em uma escola somente para meninas? Então, para mim, nunca foi um problema. Embora eu tinha algumas amigas que achavam estranho. Mas nós éramos muito unidas, sempre assistíamos à missa na capela, mas tinha as brigas também, né? Porque Sim. Meninas, se hoje as meninas já são estressadas, antigamente, na minha época, eu falo antigamente, né? Eu tenho 53 anos, já eram assim também. Mas, de maneira geral, nós éramos muito unidas. Então, lógico que as meninas também tinham as brigas, tinham as panelinhas, não tanto como hoje, mas éramos unidas, como eu falei, tinham as missas na capela. E quais eram as oportunidades oferecidas às alunas naquela época? Eram muitas. Eu lembro que eu ficava à tarde, eu estudava de manhã e passava a tarde fazendo trabalhos com as minhas amigas. Era a biblioteca, que na época pesquisava na Barça, Tesouro da Juventude, não existia rede social, internet. Uma oportunidade que eu adorava era a missa. Toda semana, ou todos os dias também, antes de entrar na sala de aula, rezava Ave Maria, cantava o hino. Hoje em dia, muitas adolescentes não sabem o hino. Bom, e então, a última pergunta para fechar nossa entrevista é como você acredita que a escola contribuiu para a sua formação como cidadã? Contribuiu muito, porque eu aprendi a ser uma pessoa verdadeira e o verdadeiro valor de Deus e a religião na minha vida. Eu tento passar isso para os meus 3 filhos, porque eu também tenho um menino, um homem de 24 anos, que vai fazer agora, que também estudou na Beatíssima. Então, eu tento sempre fazer o melhor para todos que convivem comigo e para quem eu não conheço também. E o Beatíssima me ensinou a ser uma pessoa verdadeira, com princípios e valores. Isso que eu aprendi muito e vou levar para o resto da minha vida e tento passar para os meus filhos. Bom, foi isso a nossa entrevista, Daniela. Espero que você tenha gostado e obrigada por ter participado. Eu quero falar mais uma coisa. Eu tenho muito orgulho de ter estudado no Beatíssima e ter os meus 3 filhos, o mais velho já está formado, e minhas 2 filhas no 2º ano estudando no Beatíssima. Gente, agora eu tô aqui fazendo uma entrevista com o Chico, funcionário da escola, há muito tempo que tá aqui, e aí eu vou fazer 3 perguntas, separei aqui, pra entender como que ele reage a esse tema que é tão importante como a cidadania política. Meu nome é Francisco, eu trabalho aqui cerca de 7 anos, tive outra função antes dessa. Então, conheço bastante os alunos e os pais também. Chico, primeira pergunta. No seu dia a dia de trabalho, você percebe diferenças na forma de como os alunos de diferentes realidades sociais utilizam ou têm acesso aos recursos da escola, como a tecnologia, materiais e os espaços de estudo? Sim, eu tive estudos na escola pública, então eu vejo bastante diferença. Eu vejo que principalmente no BA eles investem bastante na área de tecnologia. Até um dos usos que a escola emite é o iPad, que é um uso mais fácil de você conseguir estudar tanto em casa, como aqui com conteúdos tipo a Iônica, e eu vejo que na escola pública eles não têm tanto recurso quanto a isso. Então eu acredito que tem uma certa facilidade na área da tecnologia, não que seja uma grande diferença, mas acho que é questão de recursos também. Perfeito, Chico. Agora indo para a segunda pergunta. Observando a rotina da escola ao longo dos anos em que você trabalha aqui, você nota se a instituição se tornou mais inclusiva para os alunos de diferentes classes sociais e com diferentes necessidades? Sim, senti bastante diferença, né, no colégio. O colégio teve uma mudança muito grande, a gente teve frequentemente uma mudança de direção e eu vejo que a gente teve mudanças nos setores de aluno de inclusão. A gente teve muitos alunos que entraram que são alunos de inclusões e a escola meio que foi se adaptando com auxiliares,
com estudos novos, conteúdos, materiais novos para ajudar esses alunos. E referente sobre classe social, eu vejo que a escola também investe bastante sobre bolsa, e eu vejo que a escola, desde que iniciou, ela tem aquele pensamento de família. Então, o BA sempre trabalhou com forma de bolsistas ou descontos. Então, eu vejo que sim, o BA trabalha muito bem sobre questão sobre classes sociais e sobre adaptação para os novos alunos com deficiência ou suas necessidades. Sim, totalmente. Agora indo para a nossa terceira pergunta e última. Como você observa a convivência entre os próprios estudantes de origens sociais diferentes? Desde que eu entrei no BA, eu vejo que os alunos em si, eles não têm essa diferença de classe social. Até então, o Colégio BA ele tem trabalhos sociais com algumas instituições, por exemplo, o Bororé, e eu vejo que os alunos, por mais que tenham a diferença de classe social, eu vejo que eles lidam muito bem com isso. Não só o fato de instrução dos pais, mas também eu vejo que o colégio investe nisso de mostrar que não é porque é uma classe social menor do que a sua que você tem que menosprezar. Pelo contrário, eu vejo que os alunos aqui sempre foram muito atenciosos com os alunos que vieram de fora, então eu não vejo diferença nenhuma sobre isso. Muito obrigada, Chico, pela sua disponibilidade de participar dessa entrevista. É muito importante entender o lado de uma pessoa que trabalha aqui há tantos anos dentro desse tópico que é muito importante dentro desse podcast. Eu que agradeço pela atenção de vocês. Oi pessoal, agora estamos de novo aqui com mais uma convidada para a nossa entrevista. A gente decidiu chamar a Bruna, uma professora aqui do BA que está há muito tempo também. Vou deixar ela introduzir para vocês e a gente vai também fazer mais 3 perguntas para ela sobre o nosso tema cidadania e política. Oi gente, eu sou a Bruna, professora de Geografia, já dei aula para vários de vocês aqui, já é o meu 14º ano dando aula na escola e eu sigo contando, se Deus quiser. E estou aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Primeira pergunta. Como a geografia ajuda a gente a entender que a divisão da cidade afeta a cidadania das pessoas? Primeiro a gente tem que entender o conceito de cidadania. A geografia, ela justamente foca nisso, porque a geografia é a ciência que vai fazer a relação de como o ser humano atua no espaço geográfico, né? E como que ele vai alterando esse espaço geográfico em benefício próprio ao longo da história, dentro desse contexto social, político, enfim. E o conceito de cidadania está ligado principalmente a muitos direitos. Temos os deveres também, mas há muitos direitos, né? Dentre esses direitos, a gente tem educação, saúde, segurança, o lazer, né? Que a gente pensa que é o básico. E a geografia, ela nos ajuda a entender esse processo de construção, né? E nos dá também esse olhar crítico que a gente precisa, né? Porque, principalmente quando a gente vive numa bolha, né, num local de privilégios, né, não só economicamente falando, mas eu estou falando também regionalmente, né, a gente vive na região sudeste, que é a mais desenvolvida, então a gente vive nesse cenário de privilégios, né, e o que nos coloca numa perspectiva muito diferente do restante do mundo e do restante do Brasil, porque existem muitas diferenças. A geografia, ela vai nos dar esse contexto, né? Ela vai nos propiciar esse olhar mais crítico. Então, usando elementos da história, usando elementos da geografia, a gente vai desenvolvendo esse olhar, essa criticidade, para atuar como cidadão, não pensando só nos nossos direitos, nos nossos benefícios, mas de todas as pessoas que ocupam o planeta. Bom, agora vamos fazer a segunda pergunta. Bruna, onde nós, como alunos do Beatíssima, conseguimos enxergar esses contrastes da desigualdade social aqui em São Paulo, principalmente? Eu não garanto que todos saibam, né, enxergar isso, porque como eu mencionei anteriormente, a gente vive num contexto de uma bolha, né? Por mais que a gente tente trazer esse olhar crítico para vocês, é muito diferente você viver, de fato, essa desigualdade. Como que a gente vai vivenciar essa desigualdade? Eu penso que o trabalho do voluntariado, ele permite que vocês vivenciem, experienciem essa desigualdade um pouco. Mas fora esse tipo de experiência, é muito difícil da gente perceber. A gente vai saber muito na teoria, nas discussões, através da filosofia, da geografia, né? Mas
se a gente não sair desse local de acomodação, né, como vocês fazem o trabalho do voluntariado, né, e conhecer mesmo o lugar que a gente vive, né, viajar o Brasil, viajar o mundo, eu acho um pouco difícil. A gente vê que pessoas muitas vezes que estão muito restritas a um lugar, as perspectivas são diferentes, né? Então, se você não visitar, se você não conhecer, se você não vivenciar, se você não ler, né, você vai ter bastante dificuldade em relação a isso. Então, eu penso que o BA, ele possibilita nos alunos, até porque faz parte da nossa missão, né, como educadores e filosofia da escola, trazer esse olhar amplo para os nossos alunos e torná-los cidadãos atuantes na sociedade. E a gente, dentro das nossas limitações, a gente tenta fazer isso nas disciplinas, com alguns trabalhos, incentivamos nossos alunos à pesquisa e, como eu falei também, no voluntariado, no ensino religioso, eles permitem aí ampliar esse olhar para o outro. Agora, para encerrar, vamos para a nossa última pergunta. Bruna, juntando o que a gente aprende em geografia com os valores da solidariedade do Beatíssima, como a comunidade da escola pode ir além da matéria do livro e fazer algo na prática para diminuir as diferenças sociais ao nosso redor? Quando a gente tem conhecimento, a gente se torna mais responsável por aquilo que a gente sabe. Então, quanto mais acesso nós temos, maior a nossa responsabilidade. E eu acho que não vai adiantar você estar numa escola como o BA, que luta tanto por esses valores, né, se você não internalizar isso dentro de você e se sentir responsável. Então, assim, eu acho que está mais ligado a quando vocês saírem daqui, né, na escolha da profissão de vocês, o que vocês vão fazer na universidade, o que vocês vão fazer como adultos, como vocês vão educar os filhos de vocês, né? Eu acho que a consequência do nosso trabalho vai aparecer aí nesse futuro não tão longe. Então, o que eu posso fazer dentro da minha realidade para ajudar a sociedade de forma geral, né? Tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista político, social, né? O que eu posso fazer? Hoje eu estava assistindo uma reportagem do terremoto que teve na Colômbia, né, essa semana, que trouxe consequências tão desastrosas para tantas pessoas que perderam tudo, né? A gente teve recentemente na Venezuela também, mas é que hoje coincidiu de ver a reportagem da Colômbia, né? Tantas pessoas que não foram afetadas pelo terremoto saíram de suas casas, pegaram seu dinheiro, compraram água, compraram alimento, compraram tantas coisas, né? O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Simples assim. A gente nasceu para viver em sociedade. Então, quando a gente se responsabiliza, quando a gente tem solidariedade pelo outro, quando a gente tem esse olhar pelo outro, quando a gente, né, tem essa possibilidade, esse conhecimento e a gente se disponibiliza para isso, né? Então, é tão bonito ver a sociedade se ajudando, né, as pessoas se responsabilizando. Então, assim, eu não sofri com o terremoto, mas o que eu posso fazer para ajudar, né? Eu, na minha profissão de professora, o que eu posso fazer para tornar esse mundo melhor, né? Se eu for um médico, se eu for um dentista, se eu for um advogado, se eu for em qualquer área que vocês escolherem aí no futuro de vocês, ou também se não se formar em nada, né? Mas o que eu vou fazer da minha vida? O que eu posso fazer como um bom cidadão para aplicar os valores de Mary Ward, que é o que a gente está ensinando aqui para vocês. Esperamos que essa entrevista tenha mostrado como a cidadania, a política, a desigualdade social e a educação estão sempre entrelaçadas, principalmente com esse tema tão importante como a cidadania política. Espero que tenha gostado e até a próxima!